Muita gente ontem, no vídeo de ontem, que foi sobre a questão do Modesto Roma lá no Santos, começou a mandar nos comentários: Jorge, fala sobre o caso da Choquei, o caso da moça que se suicidou. É uma pauta que é fora do esporte, mas tem muito a ver com a tua área, tem muito a ver com o jornalismo. E aqui no canal, os inscritos mais frequentes sabem que a gente muitas vezes flutua para esse tipo de assunto, extra-campo. Então, infelizmente, numa data como a de hoje, falar de um tema que é tão puxado, tão pesado, nem combine tanto, nem seja tão agradável, mas é o assunto que está sendo mais discutido no Brasil nesses últimos tempos, ainda mais nesse período em que a gente não tem futebol rolando por aqui. Até a galera do esporte está muito inteirada e está querendo opiniões sobre isso, está querendo discutir isso. Então, nós vamos fazer isso no vídeo de hoje, pedindo para você deixar o like e ajudar a gente aí. Cada like ajuda para a gente bater a próxima meta dos 150 mil inscritos no canal. Bom, só pra gente não perder tempo, eu já vou entrar no assunto direto e nem preciso trazer mais detalhes do que aconteceu, né? Porque eu acho que todo mundo tá por dentro, resumindo a história, resumo da história. Foram divulgados pela Choquei, que hoje é um portal de notícias, hoje é um grupo de divulgação de notícias em redes sociais, principalmente. Ela repostou algo que foi divulgado por uma outra página muito menor, e aliás, essa é uma prática que a gente tem observado crescer, né? Você tem páginas desconhecidas com pouquíssimos seguidores que publicam uma informação, sem que essa informação tenha passado por um grande filtro de checagem, né? Um grande filtro ético, nada. Vão lá e divulgam. Aí vem uma página gigante com milhões de seguidores e reposta aquilo, o que me parece também ser uma tentativa de proteção jurídica, né? Tipo assim, não. Não foi a gente que divulgou, a gente repostou, a gente apenas difundiu algo que não é de nossa responsabilidade, a responsabilidade é do divulgador inicial. Então, pode ser uma tentativa de se blindar, de se proteger ética e principalmente juridicamente. Então, ela foi lá, repostou esses prints que foram divulgados por uma página muito menor, que até então eu nunca tinha ouvido falar, de uma suposta conversa de uma menina com o Whindersson Nunes e que estaria configurando essa sequência de prints, o relacionamento entre os dois, enfim. Isso gerou uma repercussão extremamente desconfortável para a moça, não se sentiu bem ao ser colocada nessa situação, com a avalanche de mensagens, porque imagina, né, uma publicação que vai para milhões de pessoas. O alcance dessas páginas hoje que chamam de fofoca, né, popularmente conhecidas como páginas de fofoca, o alcance é incomparável com algumas outras páginas aí. Tem portal de notícia estabelecido, grande, com 3, 4, 5 décadas de história, que não tem a penetração que esse tipo de página tem. Porque é uma linguagem fácil, resumida, popular e de conteúdos que as pessoas querem consumir, que a gente também tem que entrar nisso aqui, né? Se existe alguém produzindo esse tipo de conteúdo é porque existe demanda. É porque tem muita gente que se alimenta disso todos os dias. Então, acho que é preciso ser feita também uma reflexão do outro lado, do receptor desse tipo de conteúdo. Faz sentido para a sua vida? Faz sentido para a vida em sociedade? É construtivo, né? Você tira algo de importante disso? Você não está ali alimentando uma indústria que é cruel? Uma indústria que necessita da exposição da vida das pessoas e do cancelamento, porque eu também quero falar disso aqui. Então, é preciso que do lado daí, né? Porque aqui eu tô falando como um produtor de conteúdo, mas que também consumo, né? Faço parte também, né? Mas nessa posição em que estou gravando o vídeo, eu acho que vale estimular esse pensamento crítico desse lado aí, de você que tá aí do outro lado recebendo. Então, enfim, a moça lidou muito mal com essa repercussão e acabou tirando a própria vida. E ao tirar a própria... E aí ela solta lá um texto falando sobre todo o desconforto criado nela. E o administrador da página, que fez a coisa bombar para o Brasil inteiro, ainda tira um sarro. E aí, depois de consumada a tragédia, o que a Choquei faz é emitir uma nota oficial, onde não se desculpa, uma nota oficial que eu acho lamentável. Eu esperava outro tipo de postura. Enfim. E aí está dado. Não tem mais volta, né? Uma vida perdida não se recupera. E ficam várias lições disso aí, né? Esse tipo de conteúdo, eu acho que a gente precisa pisar um pouco no freio do consumo disso. A gente tem muito interesse, é uma coisa humana, interesse na vida do outro, né? Do que acontece com o famoso, com o vizinho, enfim, a gente tem esse tipo de interesse. Mas é preciso
estabelecer um limite, até porque divulgação de conversa privada também é algo muito problemático do ponto de vista da lei. Então a gente precisa repudiar esse tipo de coisas. Coisas que a gente romantizava, né? Outro dia eu fiz um vídeo sobre o cara que largou a esposa na véspera de uma cirurgia para ir ver um jogo do time dele no outro estado porque valia um acesso. Algo que se glamorizava, se romantizava. Não, é legal. O cara está fazendo loucuras pelo time dele. Não, não é legal. Se ele está abandonando a família, a vida pessoal, valores que são muito mais importantes do que o futebol, isso não é legal. E a gente precisa parar de glamorizar. É a mesma coisa. Olha, vazou a conversa, olha aí. Matamos a nossa curiosidade. Descobrimos, safadinhos, hein? Cara, vamos pisar no freio. Porque pode ser a sua conversa amanhã que seja vazada dessa forma. E pode ser que seja uma conversa falsa, né? Que ainda tem esse detalhe sobre os supostos prints que circularam aí. Ainda tem a questão da veracidade disso. Então, é a primeira reflexão. Segundo, o que essas páginas fazem é jornalismo, não é jornalismo? Cara, é jornalismo. De boa qualidade ou de má qualidade, o público decide. Eu não faço uma defesa do jornalismo profissional. Porque existe jornalista profissional ruim. Existe jornalista profissional irresponsável. Existe jornalista profissional que vai pro microfone, para uma câmera e diz o seguinte: eu ouvi um boato aí de que é isso, então eu acho que é, hein? Não, isso não é jornalismo, isso é mau jornalismo. E pode ser de uma página de fofoca, de um jornalista profissional, de um grande grupo, pode ser de um youtuber, pode ser de um cara que tem um perfil no X, pode ser qualquer um, profissional ou não, né? Porque eu acho que esse conceito hoje está muito difícil de você cravar, de você colocar ali numa caixinha de definição, porque hoje existem muitas mídias, hoje a coisa está mais democrática, está muito diversa. O que existe é jornalismo bom e ruim. E o filtro precisa ser estabelecido, colocado pelo público. O jornalista bom é o cara que checa, que apura, que confirma a história com 2, 3 fontes. Muitas vezes ele publica algo do qual você não gosta, te atinge, mexe com a tua paixão, né, com o teu ídolo, mas o cara apurou, o cara tem um nome a zelar, o cara botou a carinha dele, o cara não repostou uma matéria de uma página que tem 5 seguidores, não. O cara falou, sou fulano de tal do veículo tal. Liguei, apurei a informação essa, ouvi o outro lado, porque tem muita gente também que se esquece desse princípio básico do jornalismo, ouvir as duas partes. Peguei esse conjunto todo de informações e liguei pro cara, escuta, é verdade isso aqui? Acabei de receber essa informação. A outra parte disse isso. Confirmou, não confirmou? Então, existe o bom e o mau jornalismo. Eu não vou fazer a defesa do jornalismo dito profissional, eu faço a defesa do bom jornalismo, do jornalismo responsável. Como eu costumo dizer, o bom jornalista, profissional ou não tira a notícia da bunda. Ele recebe a informação, ele vai lá e corre atrás. O mau jornalista pode ser. O mau jornalista ele pode chegar, acordar e falar: ih, rapaz, vou inventar esse negócio aqui. E aí o público vai ver se aquilo se confirma ou não, se aquilo tem substância, se aquilo tem robustez ou não, e vai fazer esse filtro. Outra coisa sobre o papel desse tipo de página em cancelamentos. Essa página agora está sofrendo um cancelamento. Uma página que já estimulou outros cancelamentos. A cultura do cancelamento ela está fadada ao fracasso. Ela passa pela sua maior crise nesse ano de 2023. Porque a sociedade está cada vez mais se conscientizando que isso é algo nocivo, muitas vezes seletivo, muitas vezes injusto. Você pode criticar uma pessoa, um grupo de comunicação, uma empresa, etc., quando ela comete algum deslize. O cancelamento, você achar que essa pessoa simplesmente precisa deixar de existir porque cometeu um equívoco, um erro ético, ou porque se posicionou para um lado ou para outro, é algo com o qual não devemos concordar. É algo muito perigoso e que pode ser utilizado como instrumento de cerceamento de debate e de aniquilação de oponente. Eu sou mais forte que aquele cara. Aquele cara, ele não se aliou a mim. Ele tá contrário. Aquele cara é do outro lado. Vamos aniquilá-lo. Como? Na base do cancelamento. Como? Usando páginas de fofoca, por exemplo, que tem 6 milhões, 15 milhões, 20 milhões de seguidores, para demonizar aquela pessoa ou aquele grupo de comunicação. Aliás, campanhas também de desmonetização a grupos de comunicação. Vamos imaginar que a Choquei fosse um grupo alinhado, não ao governo de turno, mas à oposição que hoje está aí. E que eu acho que é uma oposição, salvo algumas exceções, de baixíssimo nível, né? Como disse, na minha visão, as duas candidaturas que tínhamos à presidência da República eram muito ruins, as duas. Vamos imaginar, então, que a Choquei tivesse um outro papel nas últimas eleições. O administrador da página foi recebido pela vice-presidente da República, recentemente.
É algo que, de uma forma ou de outra, cai no colo do atual governo, tem um impacto, uma cobrança em cima do atual governo, que tem um alinhamento com essa página. Não é responsável pelo que fez, não é isso. Não foram eles que postaram, mas você, né? Você tem um reflexo disso, tem um negocinho que sobra para você, porque você estava ali aliado. Quero muito ver a postura das pessoas desse governo. Vou falar do posicionamento do ministro dos Direitos Humanos já. Vou falar de PL 2630. E aí, eu queria muito ver... Vai rolar alguma campanha de desmonetização a essa página agora? Porque rolaram algumas. Contra páginas que estavam de um outro lado do espectro político, no debate político do Brasil. Esse é o grande problema do cancelamento, porque geralmente quem faz o cancelamento é seletivo. É muito seletivo. O cancelamento, ele não atende necessariamente a interesses ideológicos. Muitas vezes o interesse ideológico é pano de fundo. Na verdade, ele atende ao interesse de poder. Muitas vezes. E aí, nós precisamos ver o debate disso para controle de plataformas, porque eu vi, com todo respeito ao ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, uma manifestação sobre a necessidade do controle das redes, da aprovação do PL 2630, a partir desse episódio da Choquei e de alguns outros. Por que a gente não fala da responsabilização da página, dos administradores da página, de quem veiculou o conteúdo? A lei brasileira já tem mecanismos para punir esse tipo de situação. E o que me preocupa no debate do PL 2630 é a possibilidade, e acho que esse debate está muito assodado, acho que a gente precisa conversar demais com a sociedade, esgotar as possibilidades de audiências públicas, de debates, de ouvir pessoas, de ouvir membros da sociedade civil, de ouvir empresários, de ouvir quem trabalha nessa área, de ouvir influenciadores, de ouvir a todos. Todos nessa hora têm que ser ouvidos. O meu grande medo, meu grande temor no debate da PL 2630 é que você coloque uma mordaça e reduza ainda mais o poder das pessoas de se manifestar, de emitir livremente uma opinião sobre qualquer tema. Esse é o meu ponto. Mas tudo bem, se você, nesse momento, nesse episódio, quer defender a bandeira de um controle maior das redes, tudo bem, eu acho que nós podemos sentar e discutir. Agora, ao mesmo tempo, você precisa pregar a punição ao dono da página. A página, ao jornalista responsável por aquela publicação. Por que não se está falando disso nesse momento? Vou além. Os ministros da Suprema Corte do Brasil, com todo respeito, com o máximo respeito a eles, têm sido ministros com uma postura muito combativa. Eles têm cada vez mais se manifestado sobre temas do nosso dia a dia e muito sobre temas que envolvem liberdade de expressão, que envolvem divulgação de notícias falsas. A gente percebe que há uma preocupação da parte deles em se debruçar sobre esse tema. A gente está no momento aí do recesso do judiciário, tem festas de fim de ano, tudo isso é um limitador, mas eu tenho absoluta certeza que os excelentíssimos ministros da nossa Suprema Corte estão acompanhando tudo que está acontecendo. E eu acho que eles deveriam ser incisivos nesse momento. Eu acho que seria importante ouvir a manifestação, saber deles, já que eles se posicionam. Confesso a vocês que nem me sinto tão confortável com isso. Acho que eles deveriam apenas falar nos autos dos processos que julgam, e, enfim. Mas é como se dá a vida pública hoje do Brasil. Já que eles têm essa participação tão ativa, eu acho que seria muito importante ouvi-los nesse momento, porque foi divulgada uma fake news que custou a vida de uma pessoa, e esse parece ser um tema muito caro ao judiciário brasileiro hoje e aos ministros que estão no topo dessa pirâmide. Seria importante ouvi-los e seria importante o Ministério Público entrar nesse momento, nessa história. Seria muito importante a gente ter promotores indo para cima de quem é culpado nessa história, de quem provocou indiretamente a morte de uma pessoa, ou até diretamente, enfim. Gostaria muito, e vou aguardar a semana pós-Natal, estamos aí num fim de semana de festas, mas vou aguardar as autoridades, o Estado brasileiro, o aparato de Estado brasileiro, que muitas vezes foi utilizado aí para o combate de notícias falsas e dos estragos que tudo isso gera. Vamos ver qual vai ser a postura agora nesse episódio. Enfim, tá feito o vídeo e lamentando demais tudo que aconteceu, todo esse estado de coisas, os perigos da internet estão aí e a gente que consome conteúdo precisa colocar esse filtro. Tem certos tipos de coisa que não constroem, que destroem o debate, que destroem vidas. E a gente precisa parar para pensar. A gente está contribuindo nisso? Clicando, engajando, comentando, dando like, compartilhando, replicando, fazendo essa bola de neve ficar ainda maior. A gente precisa parar. Eles precisam ser mais responsáveis com o que divulgam. A gente precisa ter mais bom senso com o que consome.
Bom Natal para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Nossa solidariedade à família aí da moça e de todos que, de alguma forma, já passaram por esse tipo de situação, por esse tipo de constrangimento, tendo conteúdos vazados, fotos vazadas, notícias falsas divulgadas. Tudo isso é um tormento, deve ser um desespero. E fica a nossa solidariedade nesse momento e chamando todo mundo agora a parar para pensar e evitar a seletividade. Ou a gente tem uma régua de indignação para tudo, ou então a gente vai mostrar que não está pronto para debater nada. Juízo e tchau.